Observar o Sol com segurança exige a utilização de filtros especiais e equipamentos também especiais. A manutenção da vida como conhecemos depende diretamente dessa estrela. Uma técnica interessante da observação de manchas é muito simples e feita através de um pedaço de papel. Você faz um pequeno furo e consegue observar as movimentações solares, inclusive manchas, se houverem. Existe também uma técnica de observação que é com a escumadeira, aquela colher utilizada para frituras. Isso é muito feito em escolas. Então, quando você utiliza a escumadeira, você tem vários mini sóis refletidos. Ou, por exemplo, em árvores, você percebe isso também, naturalmente. As manchas têm diversos tamanhos, elas são grandes ou pequenas. As menores só podem ser vistas com equipamentos específicos. Geralmente formam pares, mas podem se comportar em grupos também. O telescópio que observar o Sol deve ter um filtro especial para poder fazer essa observação. Existem registros históricos das manchas solares a partir de 200 anos antes de Cristo. As manchas se concentram na parte menos quente do Sol. Em geral, a temperatura da superfície do Sol tem em torno de 6.000 graus Celsius. Porém, na região das manchas, essa temperatura está em aproximadamente 4.000 graus Celsius. Então, por estarem mais frias, essas regiões tornam-se mais escuras, se destacando. As regiões ficam mais frias por causa da atividade solar. O Sol ejeta materiais. O campo magnético do Sol é recheado de plasma. É como se o campo magnético fosse um cano e o plasma a água fluindo por dentro dele. Por ser completamente feito de plasma, o campo magnético permite a fluidez desse plasma. A área por onde o plasma passa torna-se mais fria. Essa é a mancha solar que nós conhecemos. Esse plasma geralmente se reconecta ao Sol, e é por esse motivo que vemos pares de manchas solares. Elas são mais visíveis de acordo com os ciclos solares. Essas movimentações têm em torno de 10 a 12 anos. Essa é a média de frequência para voltar a se repetir esse ciclo. Durante essas movimentações, as manchas solares aumentam ou diminuem de tamanho. Geralmente, nesses ciclos curtos, elas formam uma aparência de borboleta ao se encontrarem. O Sol também tem ciclos de 60 anos para as movimentações do plasma. As ejeções de materiais do Sol são conhecidas como ventos solares. Esses ventos solares ocasionam o que chamamos aqui na Terra de aurora boreal. São partículas altamente energéticas que podem danificar os nossos equipamentos eletrônicos, porque atingem os satélites e outros componentes de materiais elétricos e eletrônicos. As variáveis formas dessas manchas, bem como os seus ciclos e os ventos solares, ajudam a prevenir as tempestades. Então, a observação dessas manchas é muito importante para a compreensão de fenômenos mais severos, ligados ao Sol. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nem sempre dá para eu responder as perguntas assim, fazendo vídeos. Então, quando não é possível, eu respondo elas através da escrita aqui no Instagram. Isso já é tradicional aqui na minha página, em um quadrinho, que eu chamo assim, de Anne Responde, tá? As perguntas são feitas via direct aqui no meu Instagram ou via WhatsApp, que eu vou deixar na descrição do vídeo, e tem também na minha biografia o meu WhatsApp para contato, quem quiser mandar perguntas ou para ter informações sobre as atividades que eu faço com a espiritualidade entre a gente. Pessoas do Brasil e do mundo mandam as perguntas aqui, tá? E a pergunta de hoje, ela é sobre o Sol, ok? Então vamos lá. Anne de Oiá, você acha que o Sol vai explodir? Você acredita nas explosões solares? Nós já falamos sobre isso. E acho muito interessante nós de novo falarmos sobre isso, porque sim, o Sol vai explodir, ele tem um tempo de vida útil, assim como todas as estrelas possuem, tá? O fato dele produzir a energia que ele produz, a densidade de calor que ele produz, que a gente sente daqui, da Terra, estamos a milhões de quilômetros de distância dele, tem a ver com processos químicos do núcleo dele, tá? E nós também aqui na Terra temos os nossos processos químicos para que se mantenha a nossa sobrevivência. A gente tem aí, vou dar um exemplo, o recurso da água, que é composta por uma molécula de hidrogênio e 2 de oxigênio, famoso, composto H2O. A gente aprende isso na escola, nas nossas aulinhas de química. E aí tem muita gente que diz, eu não gosto de química, e depois esquece que é importante para a gente entender dados assuntos. Então, o Sol, ele é uma estrela, tá? E como toda estrela, ela tem um recurso
de tempo para esse processo dela químico, nuclear, que vem do núcleo dela, tá? Então, essa energia dela, ela vai chegar um dia ao fim. O termo explosão pode definir que o Sol vai passar por um processo químico muito diferente do que temos hoje. Porém, para que haja uma explosão em termos literais, que esse astro se desmanche, se desfaça, ele teria que ter 10 vezes mais a massa que tem hoje. Ou seja, essas estrelas que sofrem supernova têm 10 vezes mais a massa do Sol. Portanto, quando chegar o momento de alteração do Sol e da configuração dele, ele vai se transformar em uma gigante vermelha, ele vai se expandir, vai engolir alguns planetas do Sistema Solar, os mais próximos a ele, e ele, depois de se expandir, vai se tornar uma estrela conhecida como anã branca. Então, não vai ser o Sol como nós o conhecemos, mas ele vai continuar sendo uma estrela diferente da que é hoje. Ele vai ser uma estrela conhecida como anã branca. Passar por um processo e mudar a configuração dele. E ele tem um prazo de tempo de existência também. Então o Sol, ele tem um tempo de vida e ele tem um tempo de existência, né, de duração, para que esse processo químico se mantenha e que ele se mantenha na configuração que a gente conhece hoje. Respondendo à primeira pergunta sobre a explosão solar e essa modificação dessa estrela, sim, isso vai acontecer. O guardião dessa estrela é um cara chamado Uriel. Uriel, ele guarda especificamente as estrelas que compõem o nosso universo, porque na minha crença, na crença de alguns, existem outros universos, estamos em um deles, e a gente tem algumas estrelas aqui. Então Uriel, ele guarda algumas estrelas, tem outros anjos que guardam estrelas mais distantes e maiores do que o Sol, e especificamente o Sol porque está ligado à justiça e à vida humana. Então ele recebeu esse desígnio de guardar essa estrela. E agora a outra pergunta é: as explosões solares. Estamos diante de uma mancha solar e as pessoas ficam: oh, o que está acontecendo com o Sol? O que é que deu nele? Por que ele está com aquela mancha enorme nele? A mancha enorme tem a ver com processos do próprio Sol. Conforme eu expliquei anteriormente, o Sol está passando por processos químicos naturais da idade que ele tem e por processos químicos naturais da configuração química que ele tem como estrela. Isso, o magnetismo que ele exerce sobre a Terra, a implicância que ele exerce, tudo isso tem a ver com interferências em ambientes tecnológicos, porque se utilizam de satélites, e os satélites têm uma transmissão pelo ar, por onde passam essas interferências. Eu estou tentando explicar de uma forma mais leve para que vocês entendam. Então, qualquer explosão que haja no Sol vai trazer interferência, se de uma magnitude muito grande, porque naturalmente no Sol, devido aos seus processos químicos e dele mesmo, da composição dele como estrela, enquanto estrela, existem explosões. Então, as explosões sempre aconteceram, estão ficando mais densas e intensas por causa do tempo dele de vida e da configuração dele que está mudando. E sim, isso afeta a parte tecnológica da Terra. A questão é assim: vai haver uma grande explosão onde vai apagar a internet, porque isso vai atingir sensivelmente os satélites que estão orbitando a Terra e vai trazer um malefício para quem acessa a internet aqui. Sim, de fato há essa possibilidade de a explosão atingir a internet por causa do satélite, como eu estou explicando para vocês, e as interferências através desses aparelhos que são feitas de modo aéreo, de um modo indireto, né? E aí então a gente vai ter um transtorno sobre isso. Anne, existe alguma previsão com relação a isso? Sim, existe previsão não só minha, como de outras pessoas mais antigas e outras pessoas clarividentes que preveem que haverá um transtorno nas comunicações humanas. Sim, é possível. E o ano de 2024 ele traz essa força mais séria para isso. E por causa da configuração numérica, eu já expliquei isso na minha previsão lá no meu canal, tá? Mais detalhadamente, quem quiser, por favor, assista a previsão. Tá lá no meu canal, Anne de Oiá. E há essa possibilidade de haver essa interferência, sim. Mas vamos colocar um ponto muito interessante aqui, tá? Para que vocês entendam e aprendam. A interferência não é só por causa da explosão solar. Se houver interferência na parte das comunicações, não terá só interferência do Sol em si. Teremos interferência humana também nisso, porque a internet é um meio de fornecimento de energia, sim, também, tá? Também é um meio de fornecimento de energia.
e de troca de energia negativa e positiva, e a gente tem ali também uma coisa muito séria, que muitos se valem disso, que é a comunicação. A principal guerra que se vence é a que não se usa armas. Então a internet é uma ferramenta poderosa de comunicação das massas e que, claro, muitos vão querer, de alguma maneira, dar a ela um instrumento de controle e de uma maneira indireta, como já vem acontecendo em alguns lugares. Não é para agora, tá? Não é para amanhã, mas a gente tem um processo aí onde ele está passando por uma decadência dos processos químicos dele e da idade dele. E relembrando que nós temos também o nosso prazo de ciclo de reset da humanidade. Os homens sempre passam por situações onde eles são resetados se houver essa necessidade. Para quem acredita, porque tem pessoas que não acreditam. Tem pessoas que acham que a evolução humana se deu do nada e que as coisas que aconteceram com o próprio homem foi porque tinham que acontecer. Mas o dilúvio que aconteceu, a era do gelo e outras coisas não foram aleatórias. Assim como esse ciclo que se fecha de 60 milhões de anos para a Terra, 300 mil anos para os homens, não é à toa. Infelizmente, os homens não aprendem a lidar com a natureza ou com determinadas questões como deveriam, e como está tendo a chance de novo de ter essa possibilidade, não está fazendo. E esse é um tema para uma próxima pergunta, se alguém me fizer. Forte abraço, fiquem com Deus e um beijo para vocês.